Bom dia, irmãos. Bom dia. É uma satisfação estarmos aqui juntos hoje, reunidos, para não só adorarmos ao nosso Deus, como já fizemos, lembrarmos também das bases da nossa fé no catecismo. Isso tudo é muito importante. São perguntas simples, mas que nos fazem refletir, né, sobre as bases da nossa fé. E agora para compartilharmos o estudo desta manhã da nossa escola bíblica. O estudo de hoje, o tema é o surgimento do presbiterianismo. Hoje nós iremos falar realmente daqueles primórdios históricos, da parte inicial, onde começou a surgir a nossa fé, da nossa igreja hoje presbiteriana. Há também no currículo que o pastor tem proposto para a EBD deste ano, um outro tema que é tratar especificamente do presbiterianismo no Brasil. Falando só desse tema nosso de hoje, que é o surgimento, no primeiro momento, do presbiterianismo, nós já temos muita matéria para discutir. É impossível tratar isso numa única escola bíblica. Então, nós vamos nos ater apenas à parte mais básica histórica. Nós não vamos nos aprofundarmos nos fundamentos históricos, nós não vamos também estudar todos os personagens, porque seria, além de demasiado demorado, também não seria de grande proveito para o nosso estudo, porque o objetivo nosso, já de antemão gostaria de passar para os irmãos, não é nós estabelecermos um estudo puramente histórico do presbiterianismo, mas sim nós, desde o começo da nossa caminhada hoje, olharmos, termos esse olhar, não é, para as causas que culminaram com a Reforma Protestante. O presbiterianismo ele vem da Reforma Protestante, ele inicia na Reforma Protestante, como nós vamos ver. Então, o nosso objetivo não é realmente nos atermos aos detalhes históricos, mas sim pensarmos, sermos levados a pensar, a refletir sobre a causa dessa reforma, sobre principalmente os equívocos, os erros que a igreja, nos caminhos que a igreja tomou durante todo esse tempo, desde que ela foi formada. E isso é muito importante porque nós gostamos de dizer que somos uma igreja centrada na palavra escrita de Deus, né, na Bíblia Sagrada. Gostamos de dizer que a pregação presbiteriana ela tem no centro Cristo. Então é muito importante que a gente, de vez em quando, faça essa reflexão histórica, relembre que não foi uma nem duas vezes, mas foram muitas vezes na história da igreja que as igrejas se desviaram, tomaram caminhos que não eram saudáveis, para que a gente possa, à luz disso, pensar no nosso futuro como igreja, pensar no nosso presente como igreja, analisar as nossas condutas, ficarmos ainda mais centralizados na palavra escrita de Deus, ficarmos ainda mais centralizados em Cristo. Então, o objetivo desse estudo hoje também é esse, que nós possamos visualizar em tudo que nós formos falarmos a figura de Cristo. Como a igreja se conduziu, se portou em relação aos ensinos que Cristo deu, em relação à figura de Cristo. Então, para nós começarmos nosso estudo, nós vamos fazer um breve antecedente histórico, porque a igreja, nós sabemos que a igreja ela é visível e invisível. A igreja invisível, nós sabemos que são aqueles eleitos de Deus, aqueles que só Deus sabe quem são, e quais são, e quantos são. Essa igreja invisível, nós podemos ter uma ideia, mas nós não conhecemos. Nós conhecemos a igreja visível. Então, se nós pensarmos a partir desta perspectiva da igreja invisível, quando começa a nossa salvação? Essa igreja ela começou muito antes da história que nós conhecemos aqui, né? A nossa salvação ela começa na eternidade, como nós sabemos, na plenitude dos tempos, quando não havia ainda tempo, na verdade, o tempo cronológico como nós conhecemos, nós não sabemos como era isso na eternidade. Não tem como nós sondarmos essas coisas. Então lá começou a nossa salvação. Nós podemos dizer que lá já estava formada a igreja invisível, não é? Havia um plano para que isso acontecesse, não é? Nós sabemos que esse plano nós chamamos de pacto da redenção, que foi estabelecido entre Deus Pai e Deus Filho. Nesse plano, Deus providenciou para nós a nossa salvação através do sacrifício na cruz, o sangue vertido do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Jesus Cristo concorda com esse pacto, se faz sacrifício em nosso favor,
Então havia este plano desde o começo, antes que houvesse o mundo já havia este pacto da redenção. E isso se daria mediante a obediência ativa e passiva de Cristo, ativamente cumprindo toda a lei moral que no primeiro embrião do que era a igreja, o povo de Israel, essa lei moral era exigida dos crentes, mas eles não conseguiam cumpri-la, era impossível a nós cumprir essa lei moral. Jesus Cristo vem e cumpre essa lei em nosso lugar, fielmente, sem cair em nada, sem pecar em nenhum momento. E também, dentro desse pacto de redenção, Jesus Cristo obedece passivamente, se fazendo sacrifício no nosso lugar, assumindo o lugar do cordeiro, o cordeiro sem defeito, o cordeiro perfeito. Então, desta forma, é o primeiro antecedente que nós devemos pensar em igreja, quando a gente vai falar em igreja, não é? A nossa salvação lá na eternidade. Vamos ver 3 textos bíblicos que nos falam sobre isso. Peço que os irmãos abram Isaías, capítulo 42, verso 1. Esse texto fala sobre o servo do Senhor. Isaías 42, verso 1. Diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então, irmãos, muito importante essa passagem aqui. Lá o profeta Isaías já estava falando sobre o que Jesus faria no futuro, quando viria e promulgaria o direito para os gentios. Ou seja, promulgaria o direito para os gentios, faria com que os gentios entrassem também, fizessem parte dessa família que é a igreja. É isso que ele está querendo dizer quando promulgará o direito aos gentios. Então, irmãos, mais um texto, 1 Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20. Se os irmãos quiserem acompanhar nas suas Bíblias, eu vou ler aqui, mas os irmãos podem acompanhar, se quiserem, pode ficar à vontade. Como são alguns textos, para a gente não perder muito tempo, eu já trouxe eles todos aqui para ler para os irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então, irmãos, é por esse sangue precioso que Jesus comprou a sua igreja. Isso estava definido antes mesmo que houvesse o mundo em que existe hoje essa igreja visível que nós conhecemos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O próprio Jesus Cristo está dizendo que ele veio sim para cumprir a lei no nosso lugar, como nosso representante. Não só no sacrifício na cruz, mas se oferecendo como sacrifício, mas também como um servo que cumpriu fielmente. Não passou nem um tio, nem um jota da lei. Vamos adiante. Bom, nós sabemos então que a igreja começa antes mesmo da fundação do mundo. Mas aprove a Deus instituir uma organização para o seu rebanho. Nós sabemos que na antiga aliança, essa organização que precedeu a igreja era o povo de Israel. Nós vemos a aliança formada com Abraão, quando Deus faz a promessa em Gênesis 12, 2. Esse texto nós vamos ler também, Gênesis 12, 2. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. E ele diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Ainda prossegue nos versos seguintes, né? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí depois partiu Abraão, como o Senhor ordenou, né? E ali a gente vê a aliança de Deus com Abraão, uma antiga aliança. Essa aliança é ratificada depois em Moisés, quando a lei é dada no Monte Sinai. Nós vemos isso, nós não vamos ler, né? Mas nos capítulos 19, 20 em diante de Êxodo, nós temos essa ratificação da aliança, como foram aquelas várias dispensações da aliança durante o curso da história, não é? Então aqui nós temos a primeira primórdio da organização para o rebanho de Deus. Nós vemos também, relembrando que Israel quebrou a aliança, sabemos disso, né? Rejeitou o Messias, né? João
O Evangelho de João fala isso, capítulo 1, versos 11 e 12. Nós vamos ler primeiro 11. Veio para o que era seu, falando de Jesus, né? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E depois na nova aliança, depois da passada velha aliança, a nova aliança em Jesus Cristo, nós lemos ali no verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então a nova aliança é em Jesus Cristo, para todos aqueles que creem no seu nome, que se arrependem de seus pecados, têm fé produzida pelo Espírito Santo. Então a igreja também passa por um novo momento agora, que é a nova aliança. Com estes que estão mencionados no verso 12, né? Aqueles que creem no seu nome, Jesus edificou a sua igreja, não é? E aí ele mesmo, o próprio Jesus Cristo, prometeu no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Esse é o texto básico do nosso estudo de hoje, irmãos. Esse texto é muito bonito, falando sobre a igreja. Mateus 16, verso 18. Eu vou ler para os irmãos do 16 ao 19 e depois nós repetimos o 18. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Verso 18. Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, as portas do inferno não prevalecerão jamais contra a igreja. Nós vimos que na nova aliança, a nação de Israel, como organização instituída para congregar o povo de Deus, ela foi substituída pela igreja. E a partir daí a igreja se ramificou, se espalhou, né, em vários outros grupos, não é? E aí nós chegamos, depois desse primeiro antecedente histórico, ao que a gente chama de igreja primitiva, não é? A igreja primitiva que vai até quando se forma ali, depois é perseguida, ela vai até depois a igreja formada por Jesus Cristo, nós vamos ver depois do Pentecostes. Ela nasce no Pentecostes, não é? A igreja primitiva. A igreja primitiva era considerada uma seita do judaísmo, como nós lemos no livro de Atos, Atos capítulo 24, nós vamos ler os versos 14 e depois no capítulo 28 vamos ler o verso 22 também. Então essa igreja primitiva, ela nasce no Pentecostes, como nós lemos, e é considerada uma seita. Eu vou ler um pouco mais, os versos 11 até o 15, para nós contextualizarmos melhor. Atos 24, 11 a 15. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, a quem chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então, irmãos, a seita do caminho, como era chamada, era assim considerada a igreja primitiva, né? Depois ela foi perseguida pelos judeus, né, como nós vemos na história, e com o tempo essa igreja primitiva começou a adquirir uma identidade própria, não é? Houve uma perseguição violenta por judeus e por romanos, e a história vai se enrolando, não é? No entanto, o que é importante nós vermos é que com a perseguição, ou apesar da perseguição, a igreja crescia em número e também geograficamente, número de membros geograficamente, não é? Alguns fatores são interessantes para nós vermos por que a perseguição, de certa forma, auxiliou a igreja, né? Tornou os crentes mais ousados pela experiência, não é? Nós vemos que a provação, ela produz experiência, não é? E essa experiência faz com que a igreja cresça, apesar da perseguição. Os falsos cristãos acabavam, de alguma forma, saindo da igreja, porque não suportavam a pressão, a igreja era duramente perseguida, não é? E muitas vezes os membros da igreja, os cristãos da igreja primitiva, tinham que
acabar morrendo se não negassem a sua fé, não é? Então, com isso, quem realmente não estava ali firme acabava saindo. A igreja se fortalecia também na perseguição e a igreja se purificava. Então, nós vemos que, como a gente leu no texto anterior, né, que Jesus mesmo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, nós vemos que faz parte do crescimento da igreja, faz parte do plano de Deus, até que a igreja passe por esses momentos aí de dificuldade, de perseguição, de provação, para se purificar, para crescer, para melhorar, não é? Enfim. Depois, seguindo no curso da história, nós estamos passando muitos anos, muito rapidamente, né, irmãos? No quarto século, cessa a perseguição, o Edito de Milão, em 313 depois de Cristo, estabeleceu a neutralidade, não é? Os imperadores chegaram a um acordo lá, Constantino e Licínio, para editar esse Edito de Milão, não é? E a partir desse tempo, o cristianismo teve plena liberdade, passou a constar com plena liberdade, não é? Nesse primeiro momento, o cristianismo não era a religião oficial, mas ele deixou de ser proibido, deixou de ser ilícito, por isso que nós lemos aí que está lícito ali entre parênteses. Então, houve essa plena liberdade a partir desse edito de Milão em 313. E o paganismo deixou de ser a religião oficial, que era até então a religião oficial, e por conta disso, né, por conta da igreja primitiva pregar a Cristo, pregar todas as escrituras, ela contrariava frontalmente a religião oficial da época, era o paganismo, né? Então, por isso, claro, ela foi perseguida. Constantino foi, a partir de 323 depois de Cristo, essa disputa entre Constantino e Licínio. Constantino se torna o único imperador de Roma, né? Nós vemos que é o primeiro imperador convertido ao cristianismo. Tinha uma ideia de unificar o império, aquela ideia de uma só lei, um só imperador, uma só cidadania, e já começa a se formar um ideal de uma só religião também. Então, o cristianismo ainda não é religião oficial, mas passou a ter a proteção do Estado a partir dessa época aí de Constantino. E a igreja cresceu numericamente, né? Nós vemos que a igreja cresce numericamente. E, claro, como o ônus desse crescimento numérico, às vezes, não tanto em quantidade, mas em qualidade, mas também fazia parte, né, de tudo que estava pré-determinado, acorreram para a igreja muitos não verdadeiramente convertidos, né? E aí começaram os problemas. A atuação desses não convertidos, a influência do paganismo, que ainda era muito forte, levaram a igreja gradativamente a adotar práticas contrárias às escrituras. Nós começamos a ver todas aquelas heresias e idolatrias que nós conhecemos, não é? Temos aqui alguns exemplos apenas para pegar uma linha do tempo aí rapidamente, né? Passaram muitos anos, né, irmãos? Tudo isso foi depois do decreto de... Exatamente. A igreja cresceu, porque ali houve uma paz, né, temporária. A igreja deixou de ser perseguida, deixou de ser ilícita, né? Então, Roma passou a apoiar a igreja, ou pelo menos defender a igreja. E até eu acho que eu não trouxe aqui, mas eu vou ver se eu acho que foi para os irmãos, um trecho do Edito de Milão, isso é bem interessante, que ele fala que é proibida toda e qualquer discriminação, toda e qualquer perseguição, que todas, não só o cristianismo, mas todas as religiões teriam liberdade para serem professadas, não é? Então acaba aquela perseguição. É uma questão mais política também da época, né? O imperador queria, não sei se há também quem diga que não é bem verdade essa história de ser o primeiro convertido, que não é bem assim, né? Era tanto, talvez fosse mais uma posição política adotada ali para acomodar interesses, né, políticos também. Mas nós vemos ali que depois disso a igreja cresce e com o crescimento vieram os problemas, né? Então a falta de isso aí depois tudo vai culminar na reforma, como nós vamos ver. Mas então o que é importante nós já fixarmos agora nessa parte é que esse crescimento e essa falta de compromisso com as escrituras, que aí começou a entrar todo tipo de doutrina, toda heresia, isso foi fruto de uma falta de aprofundamento de estudo das escrituras, né? Então, aí começam essas aberrações, como em 375, né, ali é o ano, né, não coloquei depois de Cristo, mas é o ano, foi instituído o culto aos santos. Em 431, o culto a Maria. Aí teve uma forte influência do Concílio de Éfeso, não é? Se nós lemos o livro de Efésios, o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a cidade de Éfeso era extremamente pagã, né? E havia ali o culto à deusa Diana, ou Ártemis, para os gregos e romanos faziam uma distinção,
né, bastante significativa entre as duas deusas, mas enfim, era considerada a protetora de Éfeso, da cidade de Éfeso. E ali já havia muito esse paganismo, havia muito essa figura de uma divindade feminina, não é, para proteger a cidade. Existia um comércio. Paulo depois também até sofre um certo incômodo ali por parte dos artesãos que tiveram prejuízo com ele quando ele começa a pregar contra essa deusa Diana, né? Havia todo um comércio de imagens, esculturas. Então tudo isso nesse ambiente é que foi muito fácil, né, se estabelecer em 431 esse culto a Maria. Depois, em 503, a doutrina do purgatório. 783, a adoração de imagens e relíquias, isso vai se ampliando, aquele culto aos santos. Em 1090, o surgimento do rosário. E em 1229, culmina com a proibição da leitura da Bíblia. Então, nós vemos aqui que, rapidamente, em 700, 800 anos, a coisa só foi degringolando, não é? Com a igreja primitiva. E eu trouxe alguns textos aqui para os irmãos, só para nós já pensarmos nesse, conduzirmos, como a gente falou antes, o objetivo não é histórico, é mais da gente pensar isso à luz das Escrituras, à luz do sacrifício de Cristo, à luz da obra da redenção, que é o que deve permear toda a base, o fundamento da igreja deve ser esse, né? A doutrina da redenção. E tudo isso começou a ser contrariado, abandonado, começou a ser descartado, né, quando essa igreja começa a incidir nessas práticas ruins aí, nessas heresias, enfim, e tudo mais. Então vamos ler Efésios capítulo 2, 4 a 5, e depois o mesmo capítulo 2, 8 e 9. Salvação só pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Então não há espaço para santos, né? Efésios capítulo 2. Versos 4 a 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É pela graça, mediante a fé. Não é por santo, não é por nenhum outro tipo de mediador diferente, não tem nada disso, né, irmãos? Verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então também não há espaço para obras. O único mediador é Cristo, a única forma é pela fé, é pela graça mediante a fé. É o que o texto está nos dizendo. Então, se nós pegarmos textos-chave, são muitos textos aqui, eu peguei só alguns, né, para a gente não ficar também, para não dar prejuízo ao tempo. Mas as doutrinas básicas da fé reformada, os textos básicos, eles são muito claros, né, irmãos? Então a gente começa, isso é importante que a gente pense o seguinte: como é que esse pessoal se perdeu tão facilmente, né? Então. Volta um slide ali, né? Sim. Mais um. Aí. Uhum. Eu acho que, do meu ponto de vista, exatamente aí, né? Quando o povo foi proibido de ler a Bíblia. Né? Exatamente. E até hoje, né? Eu fui algumas vezes na igreja católica, do rock, né? Sim. Lá para ter as participações, né? Uhum. E uma coisa que eu percebo, também já fui em alguns casamentos, convidado, né? Eu não vejo um católico com Bíblia. Eu não vejo isso com Bíblia dentro da igreja. Né? E quem faz a leitura é o diácono, ou o pastor, né? O padre. Sim. Então, tu vê que como isso aí foi importante, né? Como foi importante proibir a leitura da Bíblia. Sim. Que já naquela época ainda nem se propagou, né? As pessoas não tinham, vamos dizer, permitido ler e questionar. Mas aqui a palavra diz uma coisa, aqui não. Exatamente. E vejam que naquela. Foi importante para a reforma, né? Claro. Uma das coisas mais importantes da reforma foi justamente o povo ter o direito de ler a Bíblia. O povo tem que ler a Bíblia. Até porque já era, naquela época, já era meio elitizada a leitura, porque nós vamos ver depois, quando chegar na parte da reforma, não é como hoje que a gente pensa que existia a imprensa, né? Naquela época não era assim. Os livros eram manuais, eram artesanalmente feitos, né? Então não era muito fácil se ter um exemplar da Bíblia. Então quem tinha acesso a isso mais eram as lideranças. E essas lideranças realmente se perderam, né? E além das lideranças, quando essa proibição atinge mais a liderança mesmo, porque aquele que está lá chegando, né? O pessoal que está entrando, os novos convertidos, eles tinham que confiar naquilo que era falado, porque eles não tinham muito acesso mesmo, realmente. Era difícil o acesso, né? Então, realmente, quando tu queres conduzir
o teu rebanho para onde tu queres, tu tem que usar essa tática mesmo, realmente, né? Vedar o conhecimento, né? Dificultar o acesso, isso tudo faz parte. E esse pessoal tinha realmente começaram a criar essas teorias, essas teses aí, né, antibíblicas, começaram a incidir, a entrar nessas heresias tremendas aí. Então era muito importante que o povo não questionasse, que não houvesse questionamento, que se tu leres na Escritura, não fica tão difícil, né, de questionar. 1 João, capítulo 1, verso 7 também, fala no mesmo sentido. A gente vê que é implantado aos poucos, né? Sim. Tu viu? Durante O tempo. gerações é implantado. Começamos lá com culpas. Exatamente. Vê que em 300 e pouco libera tudo, aí teoricamente era para o evangelho crescer, né? Era para diminuir a heresia. Mas foi o contrário, o movimento foi o contrário. Cresceu só em número, mas não em qualidade. Então, 1 João capítulo 1, verso 7. 6 e 7. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, Deus, né, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Isso aqui acaba com qualquer doutrina de purgatório, que era muito, na época, era uma das heresias graves que a Igreja Católica criou, né? Católica Romana. Então, não há como você ser melhorado pelo purgatório, né? Ser perdoado de pecados no purgatório para depois adquirir uma condição melhor e subir melhor para o céu, né? Não há como, é muito clara a palavra. É apenas tão somente o sangue de Cristo que nos purifica. Seria, aliás, essa doutrina do purgatório seria negar a obra de Cristo na cruz, né? Lucas, capítulo 4, verso 8, também no mesmo sentido. Quando Jesus é tentado pelo diabo, né, no deserto. Exatamente. Quando Lucas, Lucas, capítulo 4, verso 8. Quando Jesus é tentado no deserto pelo diabo, ele fala, né? Ele responde. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, não há espaço para culto a Maria, a santos, a nada disso, né, irmãos? Por fim, um detalhe que a gente pode, também é bom falar sempre, porque existe aquele argumento da Igreja Católica, dos católicos, né, que a igreja que foi organizada pelos apóstolos, né, por Jesus Cristo junto com os apóstolos, é a Igreja Católica Romana, no caso de Pedro e tal. No entanto, tem 3 objeções aqui, pelo menos, que a gente pode, 3 ou 4 que a gente pode citar aqui para poder, em defesa, né, da verdade. A Igreja dos Apóstolos não tinha um nome específico no Novo Testamento, ela era somente chamada de igreja, não fala em momento que era a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Historicamente, como nós vimos, ela é chamada de igreja primitiva, e primitiva porque foi a primeira, não é, irmãos? Então não há base bíblica para que seja a Igreja Católica Apostólica Romana, não é? Dois, o sistema de governo e organização da igreja primitiva, suas doutrinas, seus princípios de liturgia, eram bem diferentes do que é praticado pela Igreja Católica Romana. Nós também não vamos ingressar nisso, a miúde, mas se os irmãos quiserem depois, tiverem interesse, historicamente, dá para se ver que tem bastante diferença, não é, entre os dois sistemas, em tudo, não é? E uma terceira refutação, entre tantas, a gente pode elencar aqui: a Igreja Católica Romana surgiu de transformações, ramificações da Igreja Primitiva. Então não foi só a Igreja Católica que surgiu dali, outras denominações, outras igrejas surgiram também da Igreja Primitiva. Não teria por que nós dizermos que ela era católica, ela poderia ser presbiteriana também, se nós partirmos, né, desse princípio. Então, aliás, essas ramificações propiciaram que muitas desses ramos, desses novos caminhos, né, se afastassem, apenas afastassem a igreja dos ensinos de Cristo. As heresias, a corrupção, a imoralidade, tudo isso começou a acontecer, né? Esses problemas levaram a igreja a perder suas principais características de igreja cristã, à medida que se afastavam dos ensinos das Sagradas Escrituras. Então, isso aqui é só preparando já para entrar na reforma. A gente sabe, a gente vai ver que a reforma é o retorno das Escrituras. Então, se teve que haver um retorno, é porque houve um afastamento.
E isso é o que aconteceu na igreja primitiva, conforme nós vimos ali naquela linha do tempo que a gente traçou antes, né? Chegou a imoralidade do clero, né? Não é só do povo, era do próprio clero, era tremenda naquela época, né? Corrupção, era tudo por dinheiro, todas aquelas heresias que nós vimos ali, né, que falamos antes, tudo isso começou a acontecer. E tudo porque a igreja se afastou das Sagradas Escrituras. Mesmo nesse contexto, havia cristãos genuínos que clamavam por uma reforma. E aí nós chegamos na reforma protestante, depois desse movimento todo. Como a gente falou lá, movimento e retorno às Escrituras. Isso é o mais importante nós sabermos a respeito da reforma. A importância das Sagradas Escrituras nesse movimento, né? Então, a partir do ano de 1300, nós vimos que tudo isso foi essa evolução. Em 1200 e pouco, eles proibiram até a leitura da Bíblia, né? Então, a partir do ano 1300, começaram a surgir os precursores da reforma, né? Que eram homens cultos também, de vida exemplar, que se dedicavam à leitura e à exposição da Bíblia. Nessa época, muitos foram convertidos por causa da cultura. A cultura da época, a pessoa erudita da época, começou com o tempo, nesta época, começou a se valorizar ainda mais, não só a leitura dos filósofos, mas também a leitura, a compreensão da Bíblia. Isso era muito valorizado, né? Não apenas no sentido espiritual, mas como cultura mesmo. E esse pessoal, esses homens, né, que gostavam de filosofia, que gostavam de ler os filósofos, começaram também a ler e expor a palavra de Deus, e isso acabou convertendo muitas pessoas. Eles começou a ver esse movimento com esses precursores, né? Claro que isso foi mais forte geralmente são monges ou são professores que estão ligados de alguma forma à igreja, né? E são chamados precursores porque eles antecederam os reformadores, não é? E porque também não conseguiram superar ainda alguma forma de legalismo religioso, eles não conheciam a graça salvadora, como depois nós vamos ver na reforma de forma intensa, né? Com Martinho Lutero, com Calvino, com todos esses outros. Então, esses precursores ainda não estavam com a compreensão total, mas eles também foram muito importantes, porque eles já começaram os questionamentos, né? Exatamente, começaram a questionar, começaram a enxergar que as coisas não estavam conformes. E o primeiro deles, que nós falamos rapidamente aqui, é John Wycliffe, ou Wycliffe, não sei como é que se pronuncia, né? Parece ser Wycliffe. Viveu de 1328 a 1384 na Inglaterra, era muito culto, professor da Universidade de Oxford, e defendia a reforma da igreja com base na Bíblia. Condenou o celibato, condenou o culto a imagens, santos e relíquias. Então, vejam que começa a aparecer um pessoal aqui que está falando frontalmente contra, né? Então, esse pessoal naturalmente vai ser perseguido. Nós vamos ver isso. Depois, João Hus, ou Jan ficou já ali, Jan Hus, 1373-1415, que era tcheco, professor da Universidade de Praga. Então, entre outras coisas, ele defendeu ali o sacerdócio universal dos crentes, né, de que qualquer pessoa poderia comunicar-se com Deus sem a mediação sacramental ali do padre, não é? Por causa disso, ele foi morto, né, e queimado na fogueira, por causa da fé dele. Então, vejam que a perseguição era grande. Quem se contrapôs ao sistema, contrapusesse ao sistema, era queimado vivo, né? E é interessante, tem uma característica aqui que eu li, né, eu creio que seja verdadeira. Dizem que ele morreu cantando um cântico de Davi: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então nós vemos que esses homens já começaram a ter uma visão diferente. Não é Maria, não é santo, é Jesus Cristo, né, irmãos? Por isso que Deus levantou homens que foram no ponto nevrálgico da questão: Jesus Cristo. Também Girolamo Savonarola, na Itália, 1452, 1498, denunciava a corrupção do clero, pregava contra a vida pagã, ele falava muito contra a imoralidade social, não é? Tinha uma pregação bem puritana, o Girolamo. Foi excomungado por ordem do Papa Alexandre, com quem teve uma controvérsia muito grande, ele desobedeceu várias ordens que o Papa deu a ele. Foi também enforcado e queimado em Florença, na Itália. Então, houve outras tentativas também de reformar a igreja, mas todas até então sem êxito. Até que no século XVI, não é, surge uma situação mais propícia para os ideais reformadores. Aqui já começa a coisa a acontecer de uma maneira mais... Aquele embrião já começa realmente a se desenvolver e nasce essa reforma. Então, só alguns pontos aqui que propiciaram, também auxiliaram nisso. A Europa estava entrando numa nova época política e social, não é? O Ocidente estava querendo ficar um pouco mais independente do Império Romano, se começou a se adotar um ideal meio nacionalista, e nisso já entrou junto ter uma igreja própria, não é? A Europa estava entrando nessa nova época, e o que mais importante é esse segundo ponto, Gutenberg, né?
Gutenberg cria aquela máquina de tipos móveis, a primeira imprensa, né? Seria uma máquina de impressão em massa, não é? E com essa máquina, os livros, como a gente estava falando antes, que eram difíceis de serem manuseados, serem comercializados, serem produzidos, não é? Esses livros passam a ser de uma facilidade muito maior para serem produzidos, não é? Inclusive, né, isso favoreceu muito a que a Bíblia fosse produzida em massa. E aí sim, né, Vladimir, como tu falaste antes, isso se consegue com isso, essa disseminação mais fácil da Bíblia, mais barata também, não é? Então, isso foi um fator preponderante, com certeza, para difundir rapidamente. Se eu não estou enganado, ele fez a Bíblia em alemão, né? Sim. Geralmente era em latim, né? Exatamente. Da língua do povo, Traduziu né? para o alemão, exatamente. Foi. Aliás, até as missas, né, da Igreja Católica era muito... Aqui no Brasil mesmo, na época, houve que era em latim, né? Justamente para que o povo não entendesse nada. Então, isso é tudo exatamente... Não, exatamente. Eu lembro que meu pai falava que sabia desta época aí, né? Então, por que em latim se o povo fala língua portuguesa, não é? Então, essas coisas todas fazem... E agora há pouco tempo, né? Nós estávamos falando aqui antes na Igreja Primitiva. 1200 e pouco, a gente estava aqui agora, né? Poucos anos atrás ainda existia isso. Colombo descobre a América, esse descontentamento com a Igreja Romana, ele aumentou, persistia, começou a aumentar, então o terreno para a reforma estava preparado, né, irmãos? E aí chegamos finalmente nessa data, 31 de 10 de 1517, né? Até fez 500 anos agora em 2017, já estamos com 506 anos aí, né? Do início da reforma religiosa do século XVI, começando com Martinho Lutero, que é o personagem principal, né? Que quando ele era um monge agostiniano, viveu ali em 1483 a 1546, e quando ele afixa as suas 95 teses contra os abusos da Igreja Romana na porta dessa capela do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, você tem esse marco aí de início da Reforma Protestante. Lutero tentou reformar a Igreja, mas Roma não quis se reformar. Não vamos entrar no detalhe, a história do Lutero é muito bonita e muito grande, né? Nós não vamos entrar nesse detalhe também, mas é importante nós sabermos que Roma não aceitou, né? Logicamente, e pelo contrário, perseguiu Lutero, até que em 1521 ele foi excomungado da Igreja Católica Romana. Teve que se esconder por um tempo para não ser morto. E os principais ideais da Reforma, em contradição total e frontal com os ensinamentos da Igreja Católica Romana, são representados, nós temos isso muito bem representado nos 5 solas, né? Esses 5 solas não era, na época não se falava isso, mas depois, com tudo isso que Lutero começou e que toda a reforma depois seguida por Calvino e pelos outros, bem mais tempo depois, os teólogos sintetizaram isso nesses 5 pontos aqui. Somente a fé, sola fide, né? Somente a fé que justifica, não as obras. Somente a Escritura, não é? E não a tradição da Igreja Católica, que a Igreja Católica entendia, romana, né? Entendia que a interpretação da Bíblia dependia também da autoridade sacerdotal lá dos seus sacerdotes, e não havia como o leitor por si só interpretar a Bíblia. Então, a Reforma rompe com esse engano, né? Solos Cristo, somente Cristo, não há outro mediador, não há Maria intercedendo, não há nada disso. Sola gratia, somente a graça, não o mérito pessoal, não é? Ou seja, aqui é monergismo, não é sinergismo. Só lhe deu glória, glória só a Deus e não a santos, a papas, a padres, nada disso. Então vejam que esses 5 pontos ilustram muito bem que era o que a reforma veio fazer em relação ao que existia até então, né? Então, irmãos, nós chegamos finalmente ao presbiterianismo, não é? Quase em paralelo com a Alemanha surge um movimento na Suíça, que eles chamam também de Segunda Reforma, né? Foi logo depois, foram poucos anos depois, e o primeiro personagem principal é o Zwinglio, né? O Ulrico Zwinglio, 1484 1531 que ele viveu. Tinha formação e ideias um pouco diferentes de Lutero, não é? Em 1525, Zurique se tornou oficialmente protestante. Outros estados da Suíça também aderiram ao protestantismo, isso começa muito forte lá, nessa segunda onda. E em 1531 houve guerra, né, na Suíça entre os cantões, os estados do país ali, católicos contra os protestantes, né? E Zwinglio foi para o campo de batalha, onde morreu em 1531. Contam que o Zwinglio tinha um temperamento muito forte, era muito genioso, assim, ele era muito corajoso também. E quando estourou essa guerra, ele foi o primeiro que foi e acabou morrendo lá, né? Talvez
Claro, foi a hora dele, né? Mas talvez fosse mais útil se ele não fosse tão, tivesse temperamento, ficasse mais tempo ensinando, né? Mas enfim, ele teve, foi decisivo, né? Nessa segunda onda da reforma, ele foi decisivo e deixou a contribuição dele, né? Outros líderes deram continuidade ao seu trabalho. Entre eles, nós temos Guilherme Farel, 1489-1585, e depois João Calvino, né? Farel iniciou em 1526 o trabalho de pregação na Suíça, né? Na Suíça de idioma francês. Conseguiu implantar o protestantismo em vários cantões suíços. Em 1532, entrou em Genebra pela primeira vez. Sua pregação causou um tumulto na cidade, como não poderia ser diferente, né? Teve que se retirar, depois voltou, né? E até que lá em maio de 1536, a cidade se tornou oficialmente protestante. Muito bem. E aí chegamos a João Calvino, que é o grande expoente da nossa fé reformada que nós seguimos, né, irmãos? Em 1536 ele chega a Genebra, permanece ali para ajudar o Farel, né, e reorganizar a cidade. E é interessante que na Suíça esse movimento não foi só religioso, ele fez uma mudança política, social muito grande, não é? Ele apenas se afastou por pouco tempo ali, onde esteve em Estrasburgo, mas ficou em Genebra. Depois voltou, né? Foi o mais culto e organizado dos reformadores. Moldou pensamentos ideais protestantes da França, Países Baixos, Escócia e dos puritanos ingleses. Influenciou a Polônia, a Hungria até a Alemanha. Vejam como se disseminou isso, né? João Calvino era muito culto. Fundou uma universidade, a Universidade de Genebra, né? E tudo intencionalmente. A partir da fundação dessa universidade, que para ela corriam muitos jovens de várias partes do mundo, não é? A partir dali o evangelho começou a se espalhar também. Com esses alunos ele foi se espalhando para vários lugares. Escreveu grandes obras com destaque, né, para a obra mais conhecida que a gente tem do Calvino, que é as Instituições da Religião Cristã, ou as Institutas de Calvino, né? Essa é a mais completa e importante obra produzida no período da Reforma, ela é considerada assim, né, irmãos? Pelo seu rigor em relação com a palavra de Deus, né? Calvino articulou um sistema completo de teologia cristã que ficou conhecido como calvinismo, é o que a gente chama hoje. Nós somos calvinistas. A igreja presbiteriana, as doutrinas que a igreja presbiteriana acolhe são calvinistas, né? E esse sistema todo de normas específicas aí, em relação a culto, em relação a tudo, que começa lá com Calvino, né, não é nada diferente, não é um outro evangelho diferente do que nos é pregado pela palavra de Deus. Né? É tão somente a sistematização daquilo que é retirado da Bíblia, né? Acerca da doutrina, do culto, da forma de governo e tudo mais das comunidades reformadas. Tudo o que nós seguimos tem base bíblica, não é? Calvino, nas suas Institutas, ele explica muito bem isso, né? E na base do sistema de Calvino estava a ênfase no conceito da absoluta soberania de Deus como Criador, preservador e redentor do mundo. A igreja primitiva, quando se afastou, ela esqueceu muitas vezes desse ponto básico aí, né? A soberania de Deus. Só que é outras coisas. O calvinismo preparou homens fortes, certos de sua eleição, para colaborar com Deus na execução da sua vontade, corajosos na luta, exigentes quanto ao caráter. O sistema de Calvino produziu nesses cristãos a confiança de que Deus dera nas Escrituras a norma de toda a conduta humana e do culto adequado a Deus. Irmãos? Isso é importante. Nesse movimento retorno às Escrituras, a centralização de tudo na Bíblia. Se nós formos ler, isso é importante depois, até quando os irmãos tiverem a oportunidade, compararem o que Calvino pregava, enfim, o que Calvino entendia, comparar com o que o Lutero, não é? Nós vamos ver algumas diferenças bem distintivas. O luteranismo, nessa gênese ali, quando começou na Reforma, era algo tipo assim, tudo que não está proibido na lei, na Bíblia é permitido. Mais ou menos de maneira vulgar a gente pode falar assim. Já Calvino era um pouco mais restritivo. Ele se conduzia apenas o que está na Bíblia é permitido, né? Então é um rigor muito maior nessa questão aqui, toda a conduta humana e culto adequado, o rigor do que está na Bíblia, né? Então o calvinismo começou a se distinguir por causa disso, por esse rigor, né? No estudo, na sistematização,
né? Na pregação, buscar realmente o sentido real do texto, o aprofundamento na exegese do texto. Tudo isso que a gente conhece hoje, em termos de pregação reformada, é proveniente disso, desde Calvino, né, irmãos? Entre os discípulos de Calvino, nós podemos citar também George Wishart, se tornou pregador na Escócia, onde foi queimado também em 1546, né? E o famoso John Knox, né? 1514, 1587, também estudou em Genebra e deu prosseguimento ao trabalho de Wishart, né? E de lá, né, irmãos, de lá, o evangelho foi levado para a Inglaterra, para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos se difundiu para muitos outros países, inclusive para o Brasil. Aí nós vamos chegar depois, né, na outra aula, eu imagino que seja nas próximas aulas, quando se falará sobre o presbiterianismo no Brasil. Foi na Escócia que surgiu o nome presbiteriano, né, pelo fato da igreja ser governada por presbíteros, né? Então daí é que surge. Por isso, em alguns países, a igreja que surgiu como resultado do trabalho da influência de Calvino chama-se Igreja Reformada. E em outros países chama-se Igreja Presbiteriana. É uma questão de nomenclatura apenas. Mas o que é importante nós lembrarmos é que as origens históricas do presbiterianismo remontam aos primórdios da Reforma. Então, tudo que o presbiterianismo prega, ele está lá nos primórdios da Reforma. Começou lá até com os pré-reformadores, quando começaram aqueles primeiros ideais, né, de criticar já tudo aquilo que era antibíblico da igreja, né, irmãos? Agora, uma conclusão de todo esse... Nós falamos muito de história, né, irmãos? Falamos alguns textos bíblicos, mas, como a gente falou antes, o objetivo principal não é a história, é a questão bíblica por trás disso. É Jesus Cristo na condução de todo esse tempo e da história da igreja, particularmente do presbiterianismo, que é o nosso foco hoje, né? Então, irmãos, falsos cristãos, falsos profetas, a influência do mundo pagão, tudo isso, né, em várias épocas da história desviou a igreja dos ensinos de Jesus. Mas o Salvador disse, nós lemos esse texto aqui, né, no verso 18, de Mateus 16, edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, jamais prevalecerão. Assim, sempre existiram e sempre existirão servos fiéis que não se conformavam com o erro e clamavam por uma reforma. Lutero deu início a esse movimento vitorioso. Outros continuaram seu trabalho. E assim surgiu a igreja evangélica. E esse é nosso trabalho também ainda hoje. Ficarmos sempre centralizados nas Escrituras e na obra redentora de Jesus Cristo. Cada igreja cristã é um lado visível da igreja de Cristo, da igreja invisível de Cristo, não é? Eu vou ler para os irmãos aqui rapidamente a nossa confissão de fé, no capítulo 35, é um capítulo pequeno, não é muito extenso, dá para a gente ler todo ele. Confissão de fé de Westminster, capítulo 35, que trata da igreja, ela nos diz o seguinte: a igreja católica ou universal, não a romana, né, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. A igreja visível, que também é católica ou universal, sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes, sob a lei, consta de todos aqueles que, pelo mundo inteiro, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. A esta igreja católica, visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus, para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nesta vida, até o fim do mundo. E pela sua própria presença e pelo seu Espírito, os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. 4. Esta igreja católica tem sido, ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares, que são membros dela, são mais ou menos puras, conforme neles é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho, ministrado as ordenanças e celebrado o culto público. As igrejas mais puras debaixo do céu
sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Importante frisar, irmãos, esse ponto 5 aqui é muito importante, né? Por causa da mistura, do erro, muitas vezes a igreja, algumas igrejas na história acabaram não sendo mais a igreja de Cristo. Mas sempre haverá sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo, como nós lemos no nosso texto base de hoje, lá no 16 e 18 de Mateus. 6. Não há outro cabeça da igreja, senão Jesus Cristo. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma o cabeça dela, mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Irmãos, isso é muito grave, muito importante nós frisarmos, né? Tudo que aconteceu, que culminou com a reforma, todo esse abandono das escrituras, não é? É isso aqui, não é mais que isso aqui. Contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Isso é muito grave, irmãos. É muito importante que a gente releia o que é a igreja, sintetizado em 6 pontos aqui na nossa confissão de fé, né? Baseado em tem uma versão da confissão que foram acrescentados os textos, são muitos textos bíblicos aqui que vale a pena a gente ler, que confirmam todas as verdades. Não é nada inventado pela doutrina do calvinismo, né? Então, mas uma igreja local, ela é uma organização eclesiástica. Como organização, ela precisa de princípios e regras para se conduzir. E esses princípios, essas regras, eles têm que ser centrados na Bíblia. Têm que ser centrados em Cristo como cabeça da igreja. Têm que ser centrados na verdade do Evangelho. Né? Têm que ser centrados na obra redentora de Cristo, que é a síntese de tudo que está nas Escrituras. A igreja é muito mais que uma simples organização, ela é um organismo, um edifício vivo, né, que cresce para o Senhor. É o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27 fala sobre isso. Né? Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Também nós não está aqui, mas nós olharmos lá em Efésios, capítulo 2, dos versos 13 até o 22, lá no finalzinho do 22, 20, 22, ele fala nessa figura do edifício vivo, né, que cresce para santuário do Senhor. Isto é a igreja. Portanto, não há como fugir disso. Mateus, o texto da grande comissão de Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. Vou ler para os irmãos aqui. Quando Jesus estava subindo aos céus, né? Jesus aproximando-se, um pouco antes de subir aos céus, ele fala isso. Falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, irmãos, um dos grandes legados da reforma protestante foi esse: cumprir a parte final desse ide de Jesus Cristo, quando ele fala ali, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A igreja, nessas épocas obscuras, ela fugiu disso. Ela se desviou desse caminho que foi estabelecido pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele disse, né, isso. Guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, mas um dos legados da reforma, né, é esse. O principal é esse, na verdade. Esse retorno às Escrituras, retorno àquilo que Cristo ordenou. Né, irmãos? Concluindo, Jesus Cristo é o cabeça do corpo, da igreja. Por isso, cada membro, como parte desse corpo, deve ser obediente ao Senhor Jesus Cristo. Nunca esquecer, né, dessa noção de corpo que nós temos que ter da igreja, de edifício que é edificado. Nós fazemos parte dessa construção desse corpo, né? Mas o Senhor e o cabeça é Cristo. Ele é o Senhor da igreja, tudo, a centralidade do culto, da organização da igreja. Nós falamos no início, né, que o próprio Deus estabeleceu uma forma de organização para arrebanhar o povo dele, que é a igreja. Então, dentro desse corpo, o cabeça é Cristo, o centro de tudo, do culto, da organização, dessa organização, tem que ser Cristo. Amém, irmãos? Então, nós concluímos aqui essa parte mais geral do início do presbiterianismo e vamos prosseguir, eu creio que uma das próximas aulas, com o presbiterianismo no Brasil. Amém, irmãos? Amém.